Deixa eu ver se eu estou gravando, preciso saber antes de começar aqui também. É, tem que estar gravando. Beleza. Ok, muito bem. Temos aqui a aula que aqui, de acordo com as minhas anotações, é a continuação da aula anterior, que era a 17, né? Eu sei, mas a nota de aula 20, isso aqui é a aula 20 aqui, né? E nas notas é número 17, né? Ainda, certo? A gente vai... Hein? Estou correndo? Não. Devagarzinho. Certo? A gente vai falar sobre... primeiro, eu vou inverter aqui a ordem, certo? Primeiro, condição de contorno, né? Agora com as equações de Maxwell na sua forma final. A gente vai falar sobre alguns tipos de meios materiais e vai fazer alguns exemplos também, certo? De cálculo de campos em regiões distintas, digamos assim, né? A gente está falando de mais ou menos materiais isolantes, né? Condutores, como eu falei para você, vai ser uma coisa à parte. Já existe disponível, eu vou organizar esse material, certo? Eu vou fazer alguns exemplos de cálculo, né, de campos, digamos assim, em materiais isolantes distintos, né? Quando você tem mais de um meio material, como é que tem o campo, certo? Bom, condições de contorno surgem... Isso é exatamente aquela discussão da última aula, né? Na equação diferencial, você tem aquelas densidades volumétricas, né? Mas essas idealizações de carga de superfície, né? ou descontinuidade da projeção da superfície, como é que elas são manuseadas, né? Isso sai da equação diferencial, certo? Nós temos duas equações, né? Divergente de D é a densidade de cargas livres, né? Lembrando, né, aquele conceito, certo? E rotacional de E igual a zero, né? Essas são as equações que nós temos. A forma integral das equações é o fluxo elétrico igual a carga livre envolvida, tá? Lembrando que V é o volume que limita a superfície gaussiana, tá? E aqui a gente vai usar, por enquanto, a integral de volume dessa equação. Se o rotacional é zero, quer dizer que a integral de volume do rotacional também é, né? Certo? É dessas equações integrais que a gente vai derivar as condições de controle, ou seja, o que acontece numa interface entre meios diferentes, certo? A gente vai ver agora que aquelas coisas de superfície aparecem dessas integrações aí, né? Primeiro, a parte mais simples, né? Essa equação aqui, a gente vai fazer uma superfície fechada. Suponha que você tem a interface entre dois meios, 1 e 2. Né? Você pega aí uma superfície, um cilindrozinho, tá certo? Deixa eu pegar o vermelho, talvez dê para ver bem. Um cilindrozinho fechado. Em ambos os casos, né? Para as duas equações, tá certo? Esse cilindro tem uma superfície lateral, né? Tem uma normal, vamos dizer que a normal N vai de 1 para 2, tá certo? Né? Então, a partir de agora, quando você tem meios 1 e 2, N vai de 1 para 2. Ele é sempre dividido no sentido de 1 para 2. Você divide seu meio 1 e seu meio 2. Então, você bota N de 1 para 2. Se eu botasse 1 aqui em cima e 2 aqui embaixo, N é para baixo. Tá? Será que você tem uma superfície com uma área diferencial ΔS, uma altura diferencial pequena, delta, né? Se eu calcular... olha, isso aqui é uma integral em volume, né? Existe um teorema da análise vetorial que diz que a integral de volume do rotacional, né? Vou botar aqui separado, certo? Né? É igual à integral de superfície, é o análogo do teorema de Gauss, né? De ds vetorial o vetor. Tá? V é o volume que limita sigma. É muito parecido com a lei de Gauss, né? A lei de Gauss seria um ponto aqui, certo?
Né? Se E for qualquer vetor, não só o campo elétrico, aqui seria ds, ponto aqui. Tá? Esse é o análogo, né? Como mostra que essas operações são semelhantes, são duais, né? Rotacional e divergente. Tá? Então tem essa equação. Ou seja, para o caso do campo elétrico, o rotacional de E é zero, a integral do volume é zero, quer dizer que a integral de ds vetorial é igual a zero. A gente vai pegar então essa equação, integração de superfície, e calcular o limite, né, de quando essa altura vai para zero, daquela integral lá que a gente acabou de falar, certo? Essa aqui, né? Essa aqui. Certo? Então você tem limite de isso aqui, né? Igual a zero, né? E você tem a contribuição da tampa de cima, tá certo? Observe que na tampa superior, chamada de TS, né? O ds, né? Observe que isso aqui é muito pequeno, então a integral já é o próprio produto, certo? O ds é o próprio n delta S que está lá em cima, né? Na tampa inferior, o ds vai ser menos n delta S, certo? E na superfície lateral, o resultado da integração vai dar um vetor, né? Que está, certo? No plano tangente. Vou chamar de um vetor qualquer. Suponha que a integral na superfície lateral, tá certo? Seja um vetor resultante numa direção tangencial à interface, né? Então, direção T qualquer. Essa aqui é a tangente da interface, tá certo? Vou chamar de T. Tá? Então, suponha que a resultante da integral dê alguma coisa na direção T, né? Então, esse aqui vai ser limite de quando delta tende a zero, né? A contribuição do campo superior vai ser delta S, N, vetorial E do lado 2. Então, do lado de cá, o campo elétrico vale é 2. Né? São meios distintos, certo? Do lado de cá, ele vale é 1. Né? Certo? Mais a contribuição da tampa inferior, que é menos delta SN, né? Vetorial é 1. Mais um resultado, tá certo? Deixa eu botar uma chave aqui. Que é um vetor na direção tangente à superfície, em alguma direção, não importa qual, tá certo? Vou chamar de T. Mas essa integração é proporcional a delta, tá? Que é a área, né? A área é proporcional a delta. Tá? Perímetro, mais ou menos, do cilindro, vezes delta. Então, isso aqui é mais um vetor, chamado de um K qualquer, tá certo? Vezes um delta, vezes um vetor tangente à superfície, né? Que é o resultado dessa integração lateral. Isso dá zero, né? Certo? Então, no limite em que delta tende a zero, isso aqui vai dar o quê? Zero, né? Proporcional a delta, certo? Então, sobra só essas integrais que não dependem de delta, né? Então, a conclusão qual é? Delta S sai, né? Então, esse aqui vai ser N vetorial é 2 igual a N vetorial é 1. Se você quiser, pode botar na forma clássica, né? N, produto vetorial com a diferença entre vetores, igual a zero. São 3 equações. Eu vou botar esse seta aqui para lembrar disso, tá certo? Tem 3 equações aí, né? Essa é a condição de contorno, que surge naturalmente da equação do rotacional. Né? Essa, a gente mostrou aqui uma condição de contorno vetorial, certo? Qual o significado dessa condição de contorno, né? Quer dizer que o vetor de diferença, calculado exatamente na interface de meios distintos, ele é paralelo a n, certo? Esse vetor aqui é paralelo a esse vetor aqui. Né? Então, o que quer dizer isso? Interface. Meio 1, meio 2. Aqui está o vetor normal, certo? Suponha que você calculando o E do lado 1, nesse ponto, ele seria um vetor, certo? Digamos, vou botar para cá, certo? Não quer dizer que o campo está entrando, não. Quer dizer que nesse ponto, o efeito elétrico é um efeito nesse sentido.